Eu só conseguia ver o slide. Tava dando algum problema. Mas você colocou no modo de apresentação? Sim, aí ele trava tudo. Acho que o problema é meu computador mesmo. Ué, é estranho. Vamos ver se ela vai topar apresentar aqui sem o PowerPoint narrado, né? Só com o PowerPoint normal. Porque como ela já fez o narrado, aí ela pode falar assim, ah, mas eu já fiz. Na minha apresentação, não sei se a Júlia topa, mas eu prefiro que é assim, narrando aqui. Uhum. É, eu acho que vai ser melhor. Eu até tinha combinado com a Mayara e com a Raquel para fazermos isso também. Bom dia, Mayara. Bom dia, Derek. Pô, bom dia, professor. Derrickson eu vejo mais online do que em sala, né? Pô, voltei de viagem tem 15 dias, 20, acho. Ficou de quarentena? Pô, não, eu que me coloquei em quarentena. Eu fiquei na casa de praia, Ah, e fiquei afastado aqui. Tô aqui até agora. entendi. É, mas aí online pelo menos fica mais fácil. É de qualquer lugar, você Nossa, vai Deres, aproveitando a É. praia aí. difícil, hein? Enquanto a gente Muito está difícil preso em aqui. casa, Nossa, cadê todo mundo, gente? Tá no WhatsApp Oi, agora. professor. Oi, professor. Bom dia, Mayara. Você tá grog? Olha, professor, confesso que eu quase dormi nesse intervalo de tempo aí que deu ruim. Aham. Eu deitei aqui, fiquei esperando você mandar mensagem, quase que eu pego no sono. Você vê como as pessoas são. Ainda teve coragem de dizer que o da Ju ficou muito bom. Não deve ter nem aberto. Não, eu abri. Não, juro por Deus que eu abri. Por Deus mesmo. Eu vi toda a apresentação. É design thinking e liderança. É uma pessoa Eu sei desesperada. até, ela contou até a história do jovem aprendiz. Ela contou até a história do jovem aprendiz dela, tá? Tá Tá, achando que eu isso não prestei daí atenção? tá no segundo slide. Não, professor, para, sério, eu assisti, de verdade, de verdade. Cadê todo Eu mundo, abri gente? o slide dela e, assim, eu acho que a Jo, ela tá melhorando a cada dia. Por ela ser uma pessoa tímida, a cada dia Uhum. ela tá se superando mais. Sim, eu quero dar mais. Eu não consegui acabar de ver a apresentação dela, eu vi só um pedaço, que aí o cara da TI me chamou aqui. Quero dar algumas dicas para Uhum. ela, mas estou esperando ela aparecer. Aparecer. A Jo, ela acabou de entrar. Acabou de entrar, não morre nunca mais. Aí, Jo, estávamos falando de Você você. é um dos mais comentados do Twitter. A Flávia está mostrando a cama pra gente. Alô, Jo, Bom tá me dia. escutando? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Darlan, tudo bem? Bruna? A gente demora a pegar no ritmo aqui online, né? Ó, tem alguém tomando. Flávia tomando café, escutando, vendo a minha cara. Olha que maravilha, né? Antes você tomava um café, vendo, sei lá, na Maria Braga, né? Uma coisa mais interessante. Aí tá vendo a minha cara aqui. Oi, Bia. Tá desesperada. Jô, tá me ouvindo, Jô? Sim, senhor. Então, deixa eu te dar uma dica. Eu não consegui acabar de ver sua apresentação ainda não, porque eu fui chamado aqui pelo pessoal da TI para a gente resolver o problema da conexão. E a Mari também estava falando que não conseguiu ah, acessar o- a apresentação com os áudios e tal. Você quer fazer um resumo do que você apresentou lá? Só para a gente gerar discussão aqui. O que você achou de mais interessante? Não precisa trazer slide por slide, não. Só porque tem lá e depois, quem já viu, a gente faz a conversa. Quem ainda não viu, depois assiste. Mas só para a gente tocar a conversa aqui. Peraí.
Ah, Eu fiz um resumo aqui. era, não dorme não. Uma das partes que eu achei mais interessante, professor, Hum, foi que no artigo fala que a, a Lindy, ela se acha muito esperta. uhum, Então, ela faz um plano de design thinking. Só que os clientes acabam não se adaptando. E ela vai fazer uma pesquisa com os clientes e os clientes detonam com o projeto dela. aham, E os funcionários estão se achando muito espertos, estão achando que estão bem. Só que quando eles escutam os que os clientes estão falando, eles acabam se frustrando, se desanimando muito com o que aconteceu. uhum, É basicamente o filme do Coach Carter, acho que é assim que se fala, aham, que os alunos chegam, não dá valor nenhum para ele, mas quando ele vê que o cara quer se esforçar para dar um futuro melhor para ele, eles vão lá e ficam treinando, treinando, treinando até conseguir alcançar o seu objetivo, que é ir para a faculdade. uhum. Legal. E ela dá alguma solução para esse problema no artigo dela? Ela dá a solução de os funcionários eles mesmos dar ideias e tentar resolver o problema, mas ela vai estar ali do lado deles apoiando, Ela traz muito a ideia de liderança, né? Liderança forte liderando. ali. Porque sem a liderança a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta ter uma ideia boa, porque se não houver ninguém que comande o carro nesse trajeto, não vai acontecer, né? E aí, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Diga. É, sobre o exemplo que ela contou na apresentação Uhum, do jovem aprendiz, eu gostei muito dela ter associado isso com a vivência dela, né? E ela teve que explicar mais de uma vez para as companheiras dela de equipe, né? E eu queria saber dela como que o líder da equipe reagiu, se depois mandadas embora, se ficaram, né, ficaram até o fim do contrato, como que isso rendeu na própria empresa. Elas ficaram até o fim do contrato, só que elas ficavam com coisas não tão assim, não tão urgentes, não tão importantes. Eles botavam as coisas mais leves, como montar planilha. Quando era coisa importante assim, documento mais importante, eles me botavam para fazer. e aí Ah, provavelmente não foram tudo efetivadas no sobrava para final das contas. Não. E elas tudo só sobrava levavam para você, Ju? tudo. Nossa, entendi. E seu líder reagia como? Ficava melhor para você, né, no Ele caso. ficava com muita raiva. Ficava melhor e pior, né? Porque elas faziam, eu tinha que refazer tudo de novo. A gente às vezes acha que o design thinking é a solução maravilhosa, né? Igual a gente está discutindo vários artigos nesse semestre que mostram assim, olha, existem pontos positivos e negativos de tudo que a gente aprendeu até agora. Né? Vocês já trabalharam com design thinking, a gente já teve outro artigo sobre design thinking, mas esse ele vem justamente para mostrar, olha, você pode usar design thinking, mas não é só aplicar a ferramenta que vai resolver seu problema. Você tem que ter características de um bom gestor para gerenciar a equipe ali e ver qual é a melhor forma de resolver o problema. Não adianta você ser especialista em design thinking ou em qualquer outro conjunto de ferramenta ou metodologia e não ter postura, né? Não colocar a mão na massa, deixar tudo frouxo, infelizmente. Assim, um dos Elas problemas. chegavam,
Fala, Quando filho. elas chegavam no trabalho, elas só ficavam no celular e conversando. É. Aí quando era pra fazer alguma coisa, elas, vou no banheiro. Aí ficava horas no banheiro. Eu tenho uma pergunta. Jô, Oi? pelo que entendi, o teu chefe, ele só dava obrigações fáceis para elas? Isso. Ah, então, na minha opinião, ele não é um bom líder, porque se ele só deu opções fáceis e você ainda tem que fazer, né, seria melhor ele ensinar elas como seria feito, porque isso é que é uma liderança, que um líder de verdade faz, na minha opinião. Mas no caso, na sala era eu, o meu líder e mais outro. A gente ensinava, só que elas não queriam aprender. Elas só estavam ali Ela pelo dinheiro, para poder receber o destacou dinheiro. na apresentação que. Desculpa, Jô. É que você destacou na apresentação, só respondendo para o Elton, que vocês ensinaram elas mais de uma vez, não foi isso? Foi. Não, Só que sim, elas isso. elas não queriam aprender, elas estavam ali pelo dinheiro. Não, isso eu Elas vi na apresentação também, mas assim, eu acho que o papel de um líder é uma dessas dificuldades que, inclusive, que você colocou lá como exemplo também no próprio slide. Eu, se eu não me engano, acho que era o slide 3, agora eu não lembro. E vai ter esse tipo de dificuldade de pessoas que não querem nada. Cabe aos líderes saber como se portar nessa situação, entendeu? Por isso que, na minha Mas aí opinião, também ele pode não até ser um líder de bom, mas assim, ele não, para mim, ele não foi um é, líder eficiente para elas. entendi. Entendeu? Isso é até um pouco complicado, né? Porque, assim, pelo que eu entendi, ele deu tarefas que normalmente daria primeiro, Sim, mas ele percebeu que elas não estavam fazendo nada e às vezes era melhor manter elas lá do que, sei lá, dependendo da empresa, é um processo complicadíssimo você demitir alguém para contratar outra pessoa, dá trabalho, perde tempo. Às vezes, muitos gestores optam por ficar com alguém ali que faz trabalho meia boca por um tempo, só para não ter outro trabalho, né? Porque já fez o processo seletivo, já convidou as pessoas, já fez toda a contratação e não deu certo, às vezes acaba se arrastando justamente porque só tem um ano de contrato, só tem 6 meses de contrato, deixa quieto. Menos dor de cabeça para a empresa. entendi. Né? O que é triste, né? Mas acontece. Na minha- E aí, mais alguém quer comentar alguma coisa? Bem, não sei se todos conseguiram ver a apresentação dela, mas está lá disponível de qualquer forma. Abri também um fórum lá no portal, nessa mesma aula, para a gente discutir, se tiver mais alguma discussão, depois de quem ainda não assistiu, assistir a apresentação dela, a gente pode discutir por lá. Tá? Mayara, vamos tentar. Vamos lá. Tenta. Você está no celular, né? Estou no celular. Deixa eu ver aqui, peraí. É que aí eu acho que você pelo celular não vai Essa conseguir. câmera e na minha cara. Então, é que eu acho que se você tivesse no computador, você conseguiria compartilhar a tela da sua apresentação. Eu tô. Não, o que eu ia fazer? Colocar mal o computador, entendeu? Eu não sei como é que. Tem como virar a câmera? Não, faz o seguinte, Virar. tenta se conectar pelo computador. Pelo computador tem como, professor? Como É. assim eu vou fazer isso? Você clica no mesmo endereço pelo computador que vai abrir. Tá, mas aí como é que eu vou espelhar minha tela? Eu não sei. Então, eu vou te ensinar. Vamos lá. Tá. A gente ia fazer para Peraí. todo mundo, né? A gente ia fazer isso antes. A gente até tinha marcado 8h15 para se conectar Eu acordei para 6 horas. ajustar isso. Porra, Mayara, você mora longe do Eu computador, né? juro. Professor, não, sabe por que eu acordei 6 horas? Começou a dar tiro aqui. Eu comecei a me tremer na cama, acordei com
Então você teve um despertador aí, né? Um despertador real. E o pior é que ontem eu e meu sogro, a gente estava fazendo zona da Lactel, né? Aí, a terceira temporada, meio que em guerra, né? Tipo, Aham. eles atirando pra caramba. Eu fui dormir com isso na cabeça. Imagine, 6 horas da manhã, eu acordando, dando, tipo, muito perto aqui da minha Tipo, casa. cadê o Sério, pessoal tinha que ser mascarado? Maiara. Tinha que ser A Maiara. Maiara. Arte-imita a vida. Arte-imita a vida, real. Mayara, você Tinha que prefere ser que eu Maiara. espelhe a minha tela aqui com a apresentação de vocês e vocês vão dizendo onde que tem que mudar para agilizar? Eu acho melhor. Tá, É melhor, professor. Eu acho que é Pode ser, melhor. então, Uhum. o espelho e a gente vai falando. tá, vou fazer Isso, isso. acho que é Então. melhor. Tá, brigadão. Pronto. Tá todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Professor, aqui, eu Diga. também tenho como fazer isso, ó. Mas acho que ficou melhor o seu. O que você consegue fazer? Não vi. Eu tô filmando a tela. Ah, tá. É melhor do professor, Maiara. Então, Mayara, mas eu acho que você consegue fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. É pelo aplicativo que faz, entendeu? Ah, tá. Então eu vou até parar meu vídeo aqui. Mas aí eu posso continuar aqui mesmo, eu e a Raquel? Pode. Eu só me avisa quando tem que mudar, que aí eu mudo. Ah, eu só vou pedir desculpa primeiramente a você, professor, porque eu não tenho computador, esse computador aqui é do meu noivo, e eu não consegui mesmo, eu não tenho o pacote desse computador aqui, fazer uma apresentação narrada de acordo com o que o senhor pediu. Eu fiquei muito frustrada com isso, eu e a Raquel também está sem computador. Eu só consegui montar mesmo a apresentação através do PowerPoint online. Você até viu o meu desespero essa Sim. semana, mas desculpa a você e também Não pedir tem desculpa problema. aos alunos. Eu Bom? acho que assim vai ficar até melhor. Eu tinha posto como opção para vocês fazerem o PowerPoint narrado, porque eu não sabia como que ia ser a conexão com o aplicativo. Entendeu? Se ia ser fácil para a gente conseguir se conectar, se não ia. Mas, assim, quem quiser, a partir de agora, a gente pode fazer a apresentação dessa forma. Tá? Se vocês quiserem, se beleza. conectem no computador de vocês para espelharem a tela de vocês, ou eu abro aqui a tela para vocês. Eu acho que, inclusive, tem alguma opção para vocês fazerem anotação na tela. Tem um bagulhinho aqui, ó. Por exemplo. Ah, legal. Claro, a gente tem que ir descobrindo como é que vai usar, né? Mas acho que vocês conseguem fazer isso também. Então vamos começar. Vamos lá, começar? Raquel. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Tá, vamos lá. Então, o tema do nosso artigo é esse: como superar as expectativas. Eu confesso que, particularmente, eu gostei muito, muito mesmo desse tema, que é o artigo 9. O conteúdo do artigo, ele traz entrevistas com mulheres extraordinárias, mulheres negras, sêniores, mulheres de negócio, contando experiência de sua trajetória e como elas sobreviveram nesse mundo onde, infelizmente, existe um preconceito encoberto. No artigo, fala que as mulheres entrevistadas, todas elas são afrodescendentes, desenvolveram com mais intensidade a capacidade de ser resiliente. Por quê? Porque elas não enfrentaram somente os obstáculos que tem no mundo do negócio, como outros também enfrentariam, mas sim também por conta do seu gênero e da sua raça. No artigo tem vários relatos, frases marcantes, assim, a gente trouxe algumas frases. Um dos relatos foi uma explicou assim, ó: sempre nos diziam que tínhamos que ser melhores que os outros, mais inteligentes, saltar mais alto, simplesmente para nos mantermos no jogo. Ela diz que essa foi a primeira orientação. Ela nova, ela aprendeu que para poder entrar no jogo, entrar no mundo, ela ser observada, ela tinha que realmente se destacar, ser melhor. Ela disse que a primeira orientação que ela aprendeu com seus pais e com os professores. E fala muito sobre resiliência no nosso artigo. A Mayara vai explicar um pouquinho. Pode passar, professor.
Então, gente, essa frase aí eu achei muito legal. Como a Raquel falou, elas têm várias frases que realmente mexem muito com o nosso senso crítico do que realmente é da nossa realidade, né? Então, nós pegamos algumas frases, como essa, no caso, que ela falou: ser negro nos Estados Unidos desenvolve a resiliência. E essa palavra, ela é muito significativa. Pode passar o próximo slide, professor, por favor. Resiliência. O que é resiliência? O que é ser resiliente? Vou tirar vantagem de uma situação ruim, de uma má sorte, se adaptar a coisas ruins. Elas conviviam naquele ambiente, né, naquela organização, onde sempre houve uma clara discriminação, um grande preconceito, e elas sempre tiravam vantagens, tiravam o melhor disso. Pode falar, Raquel. O próximo. Que as pessoas... Não, é você mesmo, Mayara. Pessoas negras progredirem. Isso, desculpa, perdão. Então, questionamento, o que é preciso para as pessoas negras progredirem, acredito eu que não deveria nem ser uma pauta, né? Pelo fato da raça, para mim, só existe a raça humana. Enfim, infelizmente, existe essa desigualdade e na questão racial, principalmente, e mulheres negras. Falou, além de também são mulheres, a questão do gênero também, né? Da resiliência, elas passaram por muitas coisas, por muitas situações, que desenvolver 3 habilidades que eu destaquei aí. A primeira é inteligência emocional, a segunda é autenticidade e a terceira é a agilidade. Eu vi que elas não se colocam como vítimas. Como eu falei, elas que há de melhor disso. Pode passar, por favor. Isso. Aí está exatamente o que eu acabei de falar. Os enigmas da visibilidade e da invisibilidade que eles possuem, né? Elas frisam muito no artigo que essa questão da invisibilidade e da visibilidade ao mesmo tempo que elas têm é uma espada de 2 gumes. Ou seja, com certeza é muito ruim para estarem naquela posição, né, de serem discriminadas, subestimadas o tempo todo, serem vistas como anomalias, né? Porque essa questão de ser para muita gente ainda acha que é uma posição de ou faxineiro ou secretária. No caso, elas se viam muito, os companheiros de equipe, achando que elas eram a moça do café, a faxineira. Então, sempre deixavam elas circularem pelas reuniões e tudo mais. A vantagem disso é justamente a hipervisibilidade. No texto, no artigo, elas frisaram, bom, já que a gente tem esse livre-arbítrio para essa sala, então vou me aproveitar disso. Eu vou puxar um gancho, eu vou ser visada e conseguir o meu espaço. Elas ganhavam valor com isso dentro da organização. Agora é a vez da Raquel. Pode passar, professor, por favor. Nós destacamos 4 tópicos, assim, falando em relação ao preconceito que elas sofriam. Como esse que a Mayara acabou de falar sobre a invisibilidade. Elas eram confundidas como, assim, secretárias ou copeiras. Por quê? Porque, para eles, assim, dificilmente uma mulher negra conseguiria chegar a um cargo maior. Então, às vezes, elas eram recém-chegadas na empresa, mesmo estando bem arrumadas, mesmo estando bem apresentadas, eles ainda achavam, você é a nova copeira, você é a nova secretária, já tinham realmente esse preconceito, só de olhar para elas, sendo mulheres e negras, não imaginavam que teriam um cargo maior. O 2, elas sentiam-se invisíveis. Uma Mayara acabou de explicar. Era como se não existissem. Porque como mulher afro-americana iria se destacar? Então, assim, porque eles não observavam as suas qualidades profissionais, e sim, infelizmente, o seu gênero e a sua raça. Poucos negros dentro de uma organização. Eu confesso que isso é algo que eu, Raquel, ainda observo.
não falo somente do artigo, mas eu observo aqui mesmo. Mas eu creio que é uma discussão para depois da gente terminar a apresentação. Mas em empresas grandes, ou até mesmo doutores, hospital, a gente vê um pouco, não vê tantos negros. E aí eu trago até um relato de uma delas aqui. Eu literalmente passei os primeiros 20 anos sem jamais ver outra pessoa negra no dia a dia do trabalho. O quarto, as mulheres afro-americanas precisavam se explicar. Elas tinham que mostrar as suas qualificações, até mesmo às vezes já dentro da empresa, trabalhando já um tempo dentro da empresa, para elas poderem sobreviver profissionalmente, sobreviver ali dentro, elas tinham que falar, olha, eu fiz faculdade em tal lugar, eu tenho estudo, eu tenho um concurso conceituado, eu vim de tal empresa, eu já era alguma coisa lá naquela empresa. Elas tinham que dar explicações para conseguir alguma coisa, às vezes para conseguir pegar uma sala para fazer uma reunião, acessar alguns outros recursos, elas precisam se explicar, falar de suas qualificações. Próximo, professor. Aí tá, mulheres subestimadas superam expectativas. A Mayara falou um pouco disso, que elas se aproveitavam ou da invisibilidade ou da hipervisibilidade, elas se aproveitavam disso. Por quê? Porque mesmo elas, é até legal isso, porque mesmo passando por situações constrangedoras, ao invés dessas mulheres ficarem obcecadas com ofensas e baixas expectativas, elas usavam essa invisibilidade como plataforma de lançamento. Por quê? Já que os colegas as subestimam, é mais fácil superar as expectativas, porque já que você não é percebido como ameaça, pode encontrar um caminho mais rápido para a promoção. Então, como a Mayara, ela explicou, então, às vezes dentro de uma sala, elas não percebiam ela ali, uma mulher negra, achavam que iam chegar a algum lugar, então elas aproveitavam disso, ao invés de se sentirem ofendidas, querem subestimadas, não, de forma alguma. Elas aproveitavam, já que eu não sou um perigo para eles, eu vou aproveitar isso e aqui conseguir lançar, às vezes, uma carreira como muitas dessas mulheres entrevistadas conseguiram dessa forma. Vamos lá, professor, último slide. Essa frase é de uma diretora-geral da indústria de mídia. Ela relata ter conseguido entrar em reuniões às quais colegas mais destacados não tinham acesso. Pessoas que eram mais destacadas que elas, que eu imagino assim, um gestor, não, ele não vai entrar, mas ela que não oferece nenhum perigo pode entrar, não oferece perigo nenhum, vai fazer alguma anotação. Então, assim, ela tinha acesso porque ninguém havia com algum perigo ali. Então, ela aproveitou essa invisibilidade para aprender mais. E hoje ela é uma diretora-geral da indústria de mídia. A frase dela era assim, ela falou mesmo na entrevista. Os executivos seniores poderiam dizer, claro, pode entrar, porque eles duvidavam de mim. Se eles soubessem que eu fora contratada para assumir um cargo que eles queriam, provavelmente teriam dito não. A apresentação é essa. Pô, não dá pra escutar todo mundo batendo palma, né? Sacanagem. Oi? Assim não dá pra todo mundo bater palma, né? Então tô batendo aqui pra todo mundo. Obrigada, professor. E aí, gente, quem quer começar falando? Raquel, você ia falar, você ia trazer um exemplo também, caso, sei lá. Na verdade, não, é que eu mesmo, sou uma supervisora, eu era uma supervisora de call center, eu já senti isso um pouco na pele. Na operação, a gente tinha uma mesa de supervisor, eu estava sentada na mesa mesmo de supervisora, dando feedback, como era algo comum. E tinha uma menina do meu lado que eu estava dando feedback para ela, era branca, cabelão liso tal, e eu estava sentada na mesa de supervisora e conversando com ela. Eu lembro que chegou alguém mesmo do administrativo e olhou para mim com desdém e virou para ela e falou, você é supervisora, né? Aí ela, toda sem graça, apontou para mim. Obviamente, eu estava na mesa ali. Ela que é. E aí, assim, mesmo a pessoa com desdém. Na turma não tem muitos negros, mas, assim, há mulheres, enfim, outras opções. Se alguém já passou por algo no trabalho por conta de seu gênero, sua opção sexual, pela sua raça, pela sua religião, eu queria saber, trazer isso para o nosso debate. Se alguém já passou alguma coisa assim, e teve que mostrar mais, ser mais resiliente no trabalho, como essas mulheres do artigo, eu gostei muito, muito mesmo de estudar. Se alguém já passou por algo assim. Eu também. Só você perguntar, Raquel, eu queria também fazer uma conclusão. Essa questão que elas eram resilientes, elas não se colocam em momento algum como vítimas, né? Infelizmente, fato que acontece e é algo muito ruim, né? Como você mesmo disse, eu não posso falar, porque eu nunca senti isso. Eu já tive
eu já vivi preconceito pelo fato de eu ser mulher, né? Nos transportes, mas ser mulher negra eu não posso falar, só quem já viveu. Mas eu acredito que tenha sido uma dor muito grande assim para as pessoas que passam por isso. E essa questão resiliente, você tem que estar assim, vou até falar igual o Bruno Henrique do Flamengo, você tem que estar em outro patamar, sabe? Você tem que saber andar nas entrelinhas, tirar o melhor daquilo, tudo que é uma situação tão ruim. E, assim, esse artigo, muito, muito bom mesmo. Se tiverem tempo, leiam esse artigo, que é muito bom. Só tem mulher nesse artigo. Então, fica aí, voltando à pergunta que a Raquel fez, se alguém já passou por alguma situação dessa ruim, pela orientação sexual, desculpa, ou pela cor, ou pelo gênero, podem ficar à vontade para falar. Bom dia, gente. Bom dia, Rio. Bom Nossa, dia. estou cheia de sono, mas então, como a Raquel colocou aí, eu tenho um exemplo que eu trabalhei em um hospital, aí eu ia ser promovida, supervisora na época. Só que entrou uma menina com uma semana, ela era branca, eu me lembro como fosse hoje, branca, loura, dos olhos azuis, sabe? Minha só tinha uma semana. Eu já tinha ido na empresa, já tinha levado a documentação. Só que no dia seguinte, quando a supervisora que me indicou, né, saiu, ela veio, me chamou no canto e falou: Bia, infelizmente você não vai poder ficar no meu lugar. Eu perguntei, mas aconteceu alguma coisa? Porque eu não faltava, eu sempre chegava no horário no trabalho, nunca faltei. Só para não dizer que nunca faltei, só teve um dia que meu filho passou mal, eu levei atestado, a médica me deu, não era de ficar metendo atestado nem nada. Aí ela foi e falou, não, porque indicaram uma outra pessoa para o cargo. Só que essa menina que entrou lá, a gente acabou ficando amiga, essa de uma semana. Ela foi e falou, Bia, eu vou ser a nova supervisora. Aquilo me deixou tão mal, que eu pensei até em pedir demissão. Porque ali eu vi que o preconceito foi muito grande, porque a gente, poxa, batalha tanto, né? E você esperar uma promoção, você fica até feliz, porque quando eu entrei na empresa, eu entrei como volante. Não era para cobrir férias. Não tinha um posto fixo. Aonde precisasse, eu tinha que ir. Só que eu consegui ficar fixa em um hospital. Eu trabalhava para hospitais do estado. Aí aconteceu isso. Então, assim, fiquei muito mal. Foi, assim, para mim foi um baque muito grande, porque às vezes você espera, né? Faz, dá o seu melhor, e eu sempre ali trabalhando com clareza, transparência, mas o que aconteceu para mim ali foi uma desmotivação muito grande. Eu fiquei muito tempo assim pensando, meu Deus, até quando? A gente, por ser negro, por ser isso, por ser aquilo, a gente vai ter que viver assim? Depois que eu descobri que ela era peixe também, de uma pessoa lá dentro, então assim, você acaba ficando frustrado, porque você espera reconhecimento do seu valor, do seu trabalho, e quando você vai ver, as coisas nem sempre funcionam dessa forma. E é isso que eu queria colocar. Darlan? Mais alguém, gente? Darlan levantou a mãozinha aqui. Eu vou falar também. Não sei se estão ouvindo meu áudio, tá? Sim. Então, eu nunca passei por experiências exatamente. Não dá para ouvir direito, não. Nunca passei por experiências exatamente assim. Só que percebo muito no dia a dia, na sociedade, no ambiente de trabalho, que muitas vezes, tanto mulher quanto negro, gay ou hétero, ele tem que se provar mais do que pessoas no padrão, né? Sempre tem que ser um a mais, não pode ser equivalente, porque senão você tá no mesmo patamar. O negro, ele tem que para ele chamar a atenção, para ele ser reconhecido, ele tem que fazer algo a mais, algo acima. É sempre assim, senão ele não é enxergado, ele acaba passando como uma pessoa invisível. Acho que o texto deve falar muito sobre isso. Até quando a Mayara fala que
elas não se colocam em posição de vítima, eu acho que é exatamente isso. Elas não se colocarem em posição de vítima, é elas irem lá e fazerem a parte delas, e ir pra cima. Se colocar em posição de vítima é um pouco. Acho que a gente acaba rotulando muito. Tipo assim, o negro tem que se colocar em posição de vítima, que senão ele não é enxergado, né? Então, o certo é isso mesmo, você não se colocar em posição de vítima, mas sim, se você perceber que você não está tendo seu valor por aquele motivo, aí você tem que levantar a mãozinha e falar, porque eu acho que é importante esse debate em cima dessa questão. Não, com certeza, Dalan, eu entendi o que você falou. Porém, o que eu quis frisar não foi que os negros se colocam como vítimas, é que elas, por passarem por situações assim, né, no caso, situações extremas, elas conseguiam ser, como se diz, não sei se é superior a palavra, porém aquilo as motivava para poder conseguir fazer um trabalho perfeito, assim. Tanto é que nesse último slide, ela conseguiu o cargo mais desejado, mais almejado. Então, quando eu falei que elas não se colocam em posição de vítima, eu posso até ter me expressado errado, porém, acredito que elas pegam isso, que é tão ruim, que eu quis dizer que é tão ruim que acontece, e se motivam. Já que eu sou amada, então tá bom, agora eu posso compreender. Esse foi o ponto que eu tentei colocar. Maiara, Oi? eu entendi o que você quis dizer. Elas pegaram isso como uma motivação para poder estar batalhando pelos seus ideais. É isso que você quis colocar, certo? Exatamente. E acabavam sendo mais do que, tipo assim, mais do que acreditou, sabe? Chegavam. Porque, no caso, assim, o que eu vejo é que elas poderiam ficar frustradas, né? Poderiam ficar desmotivadas, mas, ao contrário, elas pegaram isso, criaram forças para poder vencer e mostrar o seu potencial e mostrar que são capazes daquele cargo como qualquer outra pessoa, correto? Exatamente. Entendi. Até mais, né? Até caso, tipo, executivas, sabe? Só pessoa. Elas são executivas seniores. Ou seja, uma bagagem extrema, assim, sabe? O que eu entendi que o Darlan quis colocar é que, na verdade, as pessoas esperam que o negro se coloque numa situação de coitado, de alguma forma. E que não que tenha isso a seu favor. Que, convenhamos, é o que muitas vezes acontece. As pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, às vezes elas acabam não me entendam mal, mas como se fosse assim, vão na onda daquela situação e acabam se sentindo pior do que deveriam. O que o texto está trazendo é que justamente você tem que, ao invés de fazer isso, mostrar o quão foda você é, independente do que as pessoas pensem. Você tem um trabalho a mais, né? Na verdade, se a gente for levar em consideração, existem vários tipos de preconceitos na sociedade, inclusive o preconceito pela faculdade que vocês estão se formando. Né? Existe preconceito para quem se forma em faculdade particular, que não é a PUC, por exemplo. Existe esse preconceito. Como é que você vai quebrar isso? Mostrando quão superior você é. Mostrando para o que você veio. Infelizmente, vai ter situações que a gente não vai ter como mexer, como foi o caso que a Bia estava falando. Pô, eu tinha tudo para ser indicada para assumir um cargo legal lá, mas acabou que um peixe pegou a vaga. Júlia, se você quiser, escreve aí e eu leio aqui para o pessoal. Escreve, Júlia. Mas professor, tem determinadas situações que realmente não tem como ser revertidas, que foi no meu caso. Mas em outras não foi aquela, tenta para a próxima. Porque o que acontece, o que o senhor está falando,
tem lógica. Mas, às vezes, professor, muitas pessoas se colocam, aceitam determinadas situações porque também já vem de um quadro dentro de casa, né? Porque tem muita gente que vive assim, dentro de casa, sendo sempre colocado para baixo. Sim. Aí acaba não conseguindo reverter certas situações, fica com certo tipo de trauma, né? Sim. Às vezes uma situação que você passa em casa, ela é transmitida pela sua vida inteira, né? Ou na escola, faculdade, trabalho, filho, em tudo. É complicado, não é uma coisa fácil de se resolver, com certeza. Isso daí é uma coisa que não basta só a sociedade tentar resolver, porque cada um tem que resolver isso por si mesmo, né? Claro, a sociedade pode ajudar a diminuir esses casos, mas se você sofre algum tipo de violência verbal, digamos assim, em casa, você tem que resolver isso em casa. Não vai adiantar a sociedade te ajudar. Vamos esperar a Júlia aqui. Enquanto a Júlia não escreve aqui, deve estar digitando lá. Acho interessante a gente fazer as Também, conexões. professor. Oi? Ou também, desculpa te interromper, às vezes a pessoa já passou por tantas coisas que doem, tantas situações ruins, que Cansa, vai né? se sentir inferior sempre. Sempre Sim. vai ficar com essa questão, se diz, sentimento de inferioridade, sabe? Uhum. Já passou por tanta coisa, sempre vai se colocar naquela posição. Um exemplo, mas que remete a isso, o Babu, não sei se vocês estão assistindo. Não sei se vocês estão assistindo o Big Brother, o Babu Santana. Assim, ele tem os discursos que você fica boquiaberto, sabe? O cara é muito, muito bom. Explicando sobre de onde a palavra negra vem, que remete à escuridão, que a coisas ruins, e as pessoas se referem ao negro, quando, na verdade, poderia muito bem falar preto, porque, por exemplo, eu sou ninguém é branco da cor do papel, a não ser, né, que tem alguma coisa na pele. Mas também ninguém é preto, tipo, preto, que não sei o quê. Então, ele tem muitas coisas assim que realmente você vê que ele vivenciou muita coisa. Mas muitas coisas também, ele se coloca numa posição que você vê que não tem sentido. Igual ele falou que é muito triste quando viu o filho dele comendo pão com manteiga. Gente, pão com manteiga é a minha realidade de cada dia. Eu estou muito feliz comendo meu pão. Ficaria triste se não tivesse, né? Nem um pão, nem uma manteiga para passar. E também falar que salário de 5 mil é salário de gente que passa fome, sabe? Então, eu acredito que... Queria eu ganhar 5 mil reais. Eu não tô ganhando nem R$1.000, quanto mais 5, é ridículo falar isso. Ainda bem que não é todo mundo que tá prestando atenção nessas coisas escrotas que ele fala, não. Só nas coisas boas que estão chamando a atenção. Eu gosto dele, sendo bem sincera, mas que ele às vezes exagera, ele exagera. Eu acredito muito que ele já tenha passado por muita coisa, mas que ele está exagerando. Igual ele, quando tem alguma prova, alguma coisa assim, alguma dinâmica, ninguém me escolhe porque eu sou gordo, não sei o quê, sabe? E assim, é uma pessoa que tem... Mas dependendo da dinâmica, é melhor não escolher mesmo não, cara. Eu também sou gordo e se for uma prova de resistência, cara... Na verdade, assim, eu nem participo da prova. Eu acho que ele parte muito para esse lado do vitimismo mesmo. Eu acho que ele teve muita oportunidade na vida, ele já fez mais de 40 filmes. Aí ele fica muito nesse negócio que a Mayra tá falando. E não só ele, eu vejo muitas pessoas assim, que às vezes tiveram até uma oportunidade, uma condição. Outro dia eu tava conversando com o meu primo. Eu falei, primo, ele tá falando assim, a faculdade é algo muito longe para mim, não tem como eu vou fazer. Eu falei, primo, eu sou bolsista. A gente estuda, corre atrás, faz um Enem, tá aí a oportunidade. Exatamente. Se você não pode pagar até um Enem, você pode pedir lá, solicitar para não pagar tal. Ele não tem como, não sei o quê.
difícil. Tipo, você fica nessa coisa, porque eu sou preto, eu moro na favela, você não vê as coisas que eu vejo. Isso é que eu falo uma não é legal, coisa. entendeu? Existem várias bolsas que a Celso dá para as comunidades no entorno. Bolsa de 100%. Procura, sabe? Não se esforça e coloca a culpa no sistema, no governo. Faz a tua parte. Fica difícil. Diga, Bia. Isso para mim, que o primo dela fala, é desculpa de quem não quer estudar. Porque hoje em dia, professor, só fica sem estudar quem quer. O Enem está aí para isso, como a Raquel colocou. Fora que tem bolsas filantrópicas, entendeu? E é só querer. Eu fiquei mais de 10 anos sem estudar, fiz o Enem, não estudei para o Enem, não estudei mesmo para o Enem. Fiz o Enem e aí, estou na faculdade. Eu acho que também é tudo a gente querer. Sim. Porque, desculpa, sabe o que acontece? Eu vejo muito hoje em dia, professor. Porque eu não tive uma oportunidade, porque eu era preto, porque eu era isso, eu era pobre, meu pai e minha mãe não tinham condições. Antigamente, isso até rolava. Hoje em dia não rola mais. É o que eu falo todo santo dia aqui em casa com meu filho. O seu futuro depende de você. Fica sem estudar hoje em dia quem quer. Porque nós, graças a Deus, na nossa geração, tem vários tipos de bolsa, tem vários tipos de coisa aí. Não consegue no ProUni, tem o FIES, tem outras. Mas E tem assim, muita gente... a gente, além da faculdade, né, a gente tem várias coisas, por exemplo, de pré-vestibular comunitário, curso preparatório comunitário, tem um monte de coisa. É só buscar. Claro que isso não é divulgado para todo mundo, que você tem que buscar. Mas, assim, eu lembro de uma aluna que eu tinha, que era mãe, e ela falava, meu filho faz judô de graça, meu filho faz natação de graça, meu filho faz karatê de graça, meu filho faz não sei o quê, tudo de graça, e faz escola de inglês de graça, porque eu consegui bolsa para tudo, por causa da minha situação financeira. E ela não ganhava nem um salário mínimo. Ela ganhava menos que um salário mínimo e conseguiu botar o filho para fazer uma porrada de coisa. Então, assim, existem possibilidades, basta correr atrás. É fácil? Não, mas nada é fácil. O meu curso técnico de estética, eu fiz 0800. Na época, o governo tinha aquele programa de Pronatec, corria atrás e fiz. Sim. Eu também já fiz Pronatec, enfermagem. Gente, deixa eu ler aqui a parte da Júlia. A Júlia falou aqui, eu trabalhei no Itaú como jovem aprendiz, estava em contato direto com o cliente, ajudava no caixa eletrônico, essas coisas. Acabava mexendo com o patrimônio deles, dinheiro. E eu tinha que oferecer serviços bancários para eu ser notada e proativa, até porque a agência tinha metas. E eu senti o preconceito por ser nova e ter cara de novinha. Então eu sentia que ter muito jogo de cintura para poder mostrar credibilidade e me sentia justamente assim. Senti que eu tinha que dar meu melhor para ser notada, não só pelos clientes, mas também pelos meus colegas de trabalho. Não, sem dúvida, Júlia. É uma coisa complicada, ainda mais quando você está trabalhando dentro de um banco, né, que tem toda uma formalidade, o pessoal está lá de terno, não sei o quê. E aí, às vezes, uma pessoa que é bem novinha vai dar a impressão que não sabe do que está falando, né? Então, tem que acabar se esforçando mais do que o normal para mostrar do que você é capaz. Infelizmente, isso acontece. Cara, eu acho que isso aconteceu já na vida de todos vocês, de todos nós, na verdade. Em um momento ou em outro, a gente teve que passar por um preconceito, independente de qual preconceito isso tenha sido gerado. A gente tem que passar por isso e mostrar que a gente é melhor do que aquilo. Cara, assim, pode parecer escroto, mas eu sofri preconceito no mestrado, por eu ter feito letras e estar no mestrado de administração. Nossa! Cara, mestrado, sabe? Pós-graduação. Só pessoal profissional, top, não sei o quê. Cara, eu escutava piadinha do que, assim, quando chegava uma aula que era mais quantitativa, que tinha mais contas, mais números, tinha uns caras que falavam, pede pro cara de letras responder.
Mas sabe o que que acontece? No final das contas, eu tenho o mesmo diploma que eles. A mesma coisa. Então, se eu fui de letras, ele foi de, sei lá, ciências contábeis, no final das contas não fez diferença, porque os dois agora são mestres em administração. Então, assim, cara, isso vai ter a vida inteira. E o artigo que as meninas trouxeram justamente corrobora isso, porque são mulheres, já sofrem preconceito por serem mulheres. Negras, já sofrem preconceito por serem negras. E ainda por cima, seniors. São pessoas que já estão trabalhando há mais tempo. Então, sei lá, devem estar liberando 40 e poucos, 50 anos, que já sofrem preconceito pela idade. Junta tudo, né? Não tem como. Professor, Diga, quem quer falar? Bia? Darlan? eu, Maiara. Maiara? Não, eu quero falar, não. Eu, Mariana, queria falar. Levantei a mão aqui. Você me deixou aqui a casa derrota. Não, eu na Fala, verdade então. queria complementar o que a Bia tinha falado de oportunidades. Não a Bia, mas todo mundo estava falando questão de oportunidade. Já ouvi a seguinte frase. Cara, tu tem pele clara, tu junto, que teus pais não são separados, assim é fácil estudar. Qual é a diferença, gente? Pega o metrô cheio do mesmo jeito, lotado do mesmo jeito, e estudo igual a doida do mesmo jeito, que qualquer um poderia estudar. Então, tipo, olha o absurdo que eu ouvi. Pais separados. Você não tem pais separados. O que tem a ver? É. Tipo, as pessoas se vitimizam muito, usam de qualquer argumento pra dar por pura preguiça de pais. Sim. Cara, quem quer dar desculpa? Cara, eu falo até, tô sem cabelo. Tô careca, tô sem cabelo, então não posso. Professor, Calma aí, gente. Acho que o Darlan tinha levantado a mão primeiro. Darlan, está por aí? Tá. É que sua mão ainda tá levantada. Fala, Bia. então, como a Mari colocou aí em questão disso, os preconceitos também não são só as pessoas negras, porque eu já vi casos de pessoas brancas também sofrerem preconceitos. Em relação ao que ela falou de pais separados, tem locais, quando a gente é criança, assim, que isso é muito julgado. Parece que você é um ET, vive Sim. em outro planeta, que as pessoas têm isso. Tem pessoas que a educação, seus pais são separados, não sei o que, julgam muito. E isso não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que ser respeitado, independente da nossa raça, religião, cor, e a gente buscar pelos nossos ideais, né? Como a Mari falou, tem coisas que as pessoas tudo fazem. Antigamente, a gente não ouvia muito essa bullying, essas coisas. Hoje em dia, a gente Levando ouve, bronca aí. né? Bia, eu acho, assim, na verdade, a gente sempre vai sofrer algum tipo de olhar estranho e de comentário inoportuno. Porque ao mesmo tempo que você pode escutar, seus pais são separados, tenho certeza que se você tiver numa roda de amigos, que todos tenham pais separados, e um não tenha pai separado, tem os pais casados há, sei lá, 20 anos, vão falar, mas seus pais são casados há 20 anos, como eles aguentam? Não sei o que. Cara, as pessoas julgam. E vai continuar sendo julgado sempre. Não tem jeito. Eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão, como que a gente pode se policiar para não julgar os outros. Assim, tem muita gente que fala assim, eu tenho que ser melhor do que fulano, eu tenho que ser melhor do que ciclano. Não, gente, a gente tem que ser melhor do que nós mesmos ontem. Se você hoje consegue ser melhor do que você ontem, porra, você já está num caminho ótimo. Diga, Mayara. Então, professor, eu só acho importante também nessa discussão, eu não estou julgando a dor de ninguém. Eu acredito muito que tenha sido qualquer tipo de preconceito é muito, muito ruim, né, para a gente viver isso. No caso da Júlia, no que o senhor passou, eu não estou julgando aqui a dor de vocês, que realmente é muito ruim. Mas, assim, eu acredito que nessa questão do racismo,
deve. Assim, eu acredito que eu não tenho propriedade, mas deve ser mais doloroso essa questão pelo fato de ser um fator de ter tido, por exemplo, no Brasil, Sim, 300 anos sim, de sim, escravidão. sem dúvida. Sabe como é que é? Eu não estou, Os assim, de negros não forma terem alguma, valor nem do sim, animal. de forma alguma eu estou querendo diminuir a dor das outras pessoas. Eu só estou falando assim, que todos vamos sofrer algum tipo de preconceito durante nossa trajetória. Certamente, a pessoa que é negra vai sofrer mais. A pessoa que é negra e pobre vai sofrer mais. A pessoa que é negra, pobre, mais velha, vai sofrer mais. Negra, pobre, mais velha, homossexual, vai sofrer mais. Cara, é uma coisa que vai agregando a outra. Fica muito mais difícil tudo. Né? Então, de forma alguma, eu quis menosprezar a dor dos outros. Eu só estou dizendo que todos têm dores. Pode não ser a mesma, e nem no mesmo patamar, mas existe para todo mundo. Não, com certeza. Com certeza. Acho que o senhor não menosprezou, não. É que eu coloquei isso porque, sei lá, para ninguém se sentir ofendido, sei Sim. lá. Entendeu? Então, eu tenho dois exemplos legais aqui para vocês verem. Eu vou postar aqui para vocês terem uma ideia. Tem um podcast da CBN Professional número 26. É dessa mulher aqui, Rachel Maia. Raquel Maia. Só que ela se chama Rachel. Vocês vão ver no podcast da hora ela se chamando Rachel. Ela é uma negra, CEO da Pandora, que é uma marca de joias. Tá? Cara, é muito legal a cara dela aqui. É muito legal a história dela. Ela conta como que ela planejou a carreira dela para chegar onde ela chegou. Não foi nada por acaso, ela planejou e correu atrás. Então, cada passo que ela deu, ela conta nesse podcast e mostra como é que é a carreira de sucesso dela. Então, acho legal vocês assistirem. Número 26. Mayra, vou tirar esse bagulho que você botou. Foi. Então, 26, CBN Professional 26. Dá para vocês assistirem por aqui, eu vou até copiar o link e boto lá no WhatsApp para vocês, mas dá para achar em qualquer agregador de podcast. Uma série que eu também achei muito legal, que eu vi esses dias no Netflix, é essa daí, A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É muito legal a história, é uma negra que trabalhava, acontece no período 40 anos após a libertação dos escravos lá nos Estados Unidos. Então, ainda é um período meio conturbado. Ela trabalhava como lavadora de roupa. Então, ela ficava lavando roupa para fora e começou a fazer tratamento no cabelo dela com uma mulher lá. E começou a perceber que ela se propôs trabalhar para essa mulher porque ela era uma das que mais falava bem do produto que a mulher passava no cabelo dessa C.J. Walker, dessa senhora que está na tela de vocês. Só que aí a mulher não quis contratar ela como vendedora por causa da aparência, né? E aí a história conta como que ela deu a volta por cima. Ela criou a própria marca, criou o próprio produto. E, cara, ela sai de uma pessoa que lavava roupa para fora para construir um império enorme, multimilionária, tá? Ela está no livro do Guinness, se não me engano, como a primeira mulher norte-americana a ser milionária na história. A história é fantástica, a série, assim, não é muito grande a série, acho que tem 7 ou É uma minissérie, professor. É uma Ela foi a minissérie. primeira mulher negra a ser funcionária na América. Primeira. Sim, ela foi a primeira mulher, nem primeira mulher negra, ela foi a primeira mulher, por conta própria, assim, ela virou empreendedora, criou um negócio imenso. Para vocês terem uma ideia, no filme mostra que a casa dela era do lado da casa dos Rockefeller. Rockefeller é uma das famílias mais ricas do mundo
e são donos de não sei quantas empresas aí relacionadas a petróleo. Então, pô, o moleque saiu do nada. Só de 49 minutos. Se o pessoal tiver Netflix, é legal. É muito legal, é muito boa essa série. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Querem comentar mais alguma coisa? Pessoal, então, olha só, eu vou estar disponível lá no portal de vocês. Uma coisa que eu queria propor a vocês. Algumas das atividades do RA e do projeto seriam interessantes que vocês acessassem os fóruns antigos, para vocês verem lá as respostas, que bem ou mal são resumos de algumas coisas que vocês estudaram. Vamos combinar o seguinte, eu vou liberar os fóruns, eles vão ficar sempre abertos, mas a pontuação vai valer se você postar até a data limite lá do RA. Mas aí eu deixo o fórum aberto. Se você quiser postar depois, você posta depois, mas aí não vai valer ponto. E também se você quiser acessar, depois você acessa a qualquer momento. Pode ser? Professor, Diga, Bia. foi bom o senhor ter falado do RA, porque no RA do dia 6, o senhor pede para fazer um infográfico. Uhum. Acho que é isso. Mas como é que é feito isso? O senhor quer imagens? Porque, assim, eu fiquei na dúvida sobre isso. Bia, minha sugestão, dá uma pesquisada no Google o que é um infográfico, tá? E aí, descobrindo o que é infográfico, você pode fazer pelo computador, ou se você quiser, você pode fazer até no papel, tirar foto e postar. Tá. Não, porque assim, o senhor pediu para a gente fazer um resumo com nossas palavras, dizer os tipos, Sim. e depois eu vi que tem esse infográfico. Aí eu até comecei a fazer, mas fiquei na dúvida, até dei uma pesquisada, mas fiquei meio assim sem saber o que fazer, porque eu ia até postar no fórum, mas eu não postei por causa desse infográfico. Não tem problema, Bia. Se a gente estivesse na sala, vocês poderiam até fazer no quadro branco, ou até naquele quadrinho pequenininho, tirar foto e postar. Então, se vocês quiserem fazer no papel, a lápis, a caneta, tirar uma foto e postar também, fique à vontade. Júlia, esses fóruns já foram contabilizados, tá? Já contabilizei, não tem problema não. É só para, a partir de agora, os que eu vou abrir, eu vou deixar todos abertos, mas eu só vou contabilizar da data que vocês postaram, se está batendo com a data pedida. Tá? Mas aí os fóruns vão ficar abertos. Diga, Elton. Vera Derrickson. Quem estava falando? Pessoal, só não esqueçam o seguinte. Antes de vocês efetivamente fazerem a reunião com os gestores, criem o roteiro da entrevista e me manda para eu dar um parecer. Eu já falei com o grupo da Maiara e já falei com o grupo da Bruna também sobre as propostas deles. Então, o grupo da Mari, se quiser, antes de marcar, quer dizer, pode marcar, mas antes de fazer a entrevista com o gestor, se quiser me mandar, eu dou uma checada, eu dou umas dicas para vocês melhorarem as perguntas. Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza, professor. Então, olha só, sobre os próximos seminários, eu acho que a gente pode fazer dessa forma que a gente fez hoje, ao invés do PowerPoint comentado. O que vocês acham? Acho que vai facilitar para vocês e a interação fica mais interessante por aqui. Eu gostei desse. Gostei. Melhor do que fazer ele narrado. Ainda mais que fica. Eu queria assim, porque no meu computador não abriu, né? Não sei se é porque meu computador é muito. Não sei, também mas no meu computador não abriu. O meu eu consegui ver pelo celular, mas eu acho que assim seria melhor, não sei. Minha opinião. Assim é bom por causa da discussão, que fica aberta a discussão. Eu acho. Aqui é ao mesmo tempo, né? O que a gente chama de síncrono.
Lá é assíncrono, ou seja, eu posto uma coisa e depois vocês me respondem. Aí não é ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. Então, pessoal, eu ainda estou Sim. tentando resolver essa questão de colocar os vídeos das nossas lives lá no portal. Eu preciso converter eles, vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou demorar um pouquinho para postar, tá? Só porque eles estão muito grandes e aí eu preciso diminuir para postar lá no portal, senão não entra. Tá? Mas eu vou colocar lá para vocês. Então, até semana que vem. Bom fim de semana a todos. Boa sexta. Tchau. Qualquer Tchau, coisa, Bom final de coloca no semana. fórum também. Boa semana. Para vocês também. Tchau. Tchau, gente.